E uma das minhas grandes paixões, que a maioria das pessoas não gostam muito de falar, eu trabalho com morte, né? Eu trabalho com a terapia do luto, eu trabalho com pessoas enlutadas que estão aí passando pelos seus piores momentos. Eu não posso comprar sozinha, eu não posso esquecer minha cartela de cores. Eu não posso... Gente, eu até vou explicar que a cartela de cores é uma etapa do meu trabalho que eu realizo. E no Fala Guria de hoje, estou com uma convidada muito especial, Deise Rosa, psicóloga. Nós vamos falar de um assunto bem bacana. Antes do nosso bate-papo, quero agradecer a Bauhaus, loja de roupa feminina e masculina aqui de Cascavel, que tá me vestindo hoje, essa parceira já da 4ª live, trazendo esses looks maravilhosos. Marcas renomadas, marcas bacanas, vale muito a pena conhecer. Deise, vamos lá para o nosso bate-papo? Vamos lá, que delícia! É um prazer te receber aqui. Você estava na minha lista de convidados especial. Nossa, me senti super esse lançamento. A gente se conhece muito pouco, nos cruzamos, né? Isso aí, né? Hoje está sendo um dia, para mim, assim, o teu sim te receber foi algo muito bacana, porque eu sei que você tem um conteúdo legal para trazer para essa mulherada, para essas gurias, aonde a gente pode passar. O que eu queria era passar conhecimento, passar histórias verdadeiras, histórias reais, aonde a gente conseguisse enxergar que sim, não existe vida real, existe uma vida única, cada uma constrói, cada uma tem, com suas dores e com seus sofrimentos. Não existe e tudo mais. O mundo Doriana não é real. Não existe, né? A vida do Instagram anda me incomodando muito. A vida Doriana não é real. Não é real, né, Deise? A vida entre trancos e barrancos é que é. É que é. E é desse jeito que a gente vai sobrevivendo, não, a gente vai aprendendo a viver, né? Exatamente. E daí, me conta, quem é a Deise? Quem é a Deise? Bom, eu sou psicóloga, eu falo que eu sou professora de nascimento, assim, é a minha grande habilidade, eu amo ensinar, eu gosto muito de dividir. Fiquei por 14 anos nos centros universitários, hoje não estou mais na sala de aula, mas eu estou aí no mundo, nas palestras, nas lives, contribuindo de alguma forma para a gente poder, enfim, né, levar um pouquinho do que a gente sabe com o outro e aprender também sempre aquilo que... né? Eu falo, a gente leva, mas a gente aprende um monte, nossa, né? Um monte mesmo, é muito gostoso. Eu acho que essa é a grande... Exatamente. É a grande função, né? Acho que é o grande segredo para a gente conseguir trabalhar melhor, ser uma pessoa melhor, né? Exatamente. E é construindo, né? Eu sou mãe de 2 crianças. 2 crianças. De 9 e de 8, eu fui rapidinho. Olha! Quase gêmeos. Eu enlouqueci tudo de uma vez, né? Socorro. Eu não aguentei. Eu não consegui. Eu dei uma pausa. Eu falo que o primeiro me assustou, eu dei uma pausa. Eu falei assim, se eu parar, não volto mais. É difícil, não é fácil. Enfim, né? E trabalho aí dentro da psicologia clínica. Sim. E dentro da psicologia eu trabalho com famílias. Né? E na área de famílias, com crianças, orientação de pais. E uma das minhas grandes paixões, que a maioria das pessoas não gostam muito de falar, eu trabalho com morte. Né? Eu trabalho com a terapia do luto, eu trabalho com pessoas enlutadas que estão aí passando pelos seus piores momentos. E é realmente... É uma dor... Mas que precisa... continuar, né? O seguir, o olhar para a vida, apesar da dor da morte, realmente deve ser muito difícil, mas é aí uma das minhas grandes missões de vida. Olha, que maravilhoso, que lindo. Eu já escutei até de cliente minha, dizendo que você contribuiu, você agregou e conseguiu erguer, conseguiu estruturar a vida dela. A vida muda, né? Quando a gente perde alguém, a vida muda. Enfim, eu sempre falo que a morte, quando ela bate na nossa porta, ela modifica a nossa existência. Mas a existência está ali. Então, a gente precisa continuar de alguma maneira e eu carrego a galera com a mão dada. Vamos lá. Sim, vamos poder parar. E... É isso. Gente, que é um trabalho lindo. Gente. Não, eu tô aqui só pensando, eu trouxe ela para falar de um assunto. Mas você não falar de outro, hein? Só nesse início já veio três ideias na cabeça. Então tá, você vai ter que marcar vamos na tua marcar, agenda. Vamos marcar. Tipo assim, pra vir mês que vem, no outro e no outro, pra desde ser uma figura Se eu te contar aqui qual é um dos meus grandes projetos de vida, as pessoas me acham louca.
Ai, conta aí, pode contar pra nós? Posso. Podcast Fala Guria. Eu tenho que achar um nome específico para isso, para não assustar tanto, mas assim, eu queria muito poder fazer assessoria em velório. As pessoas acham super escroto. Não existe isso? Não existe. Nossa, olha, eu acho que você tinha que investir nisso. Então, tem campo, né? Mas como é que eu vou dividir? Gente, quem não precisar, ninguém me quer. Mas na hora que precisa, as pessoas lembram. O problema vai ser a agenda, que né? na verdade é assim, o que seria isso, né? Como eu trabalho com um paciente enlutado, depois que ele passa por isso, algumas coisas, se tivesse sido encaminhada direitinho, ali, né? não precisaria ter trazido tantos Isso, problemas, agora, sabe? Orientação com criança, isso que eu ia falar. Quem mora em outras cidades, assim, auxiliar nesse momento ali que está acontecendo, o dar a notícia, enfim, quem sabe eu consigo uma hora fazer um projeto disso. Que projeto maravilhoso. Doido, né? As pessoas me acham maluca, mas tudo bem. Eu ia dizer, você trabalha com tanta coisa, né? Tem tanto conhecimento. Nossa, ia só complementar. É um sonho aí, quem sabe a gente consegue realizar. Ai, vai realizar, com certeza. Porque quando você falou, me veio isso na cabeça, principalmente com crianças, né? Que, vai, leva, não leva, deixa. Que faz, o que não faz. Né? Tem pessoas que eu conheço que não foram levadas e tem essa dor. E o que é o melhor? A gente, numa situação dessa, ninguém sabe o que Cada é o melhor. caso é um caso, não, aí tem uma que entender pessoa como que especializada, funciona. uma pessoa que tem o conhecimento, não tem como. Não tem como. É lindo. Daisy, mas hoje a gente vai falar de cores. De cores, de vida. De vida. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Já que nós estamos falando de cores. Ó, ela que veio me entrevistar, eu vou entrevistar ela. Adorei. Qual é a cor da morte? Putz, grila. Ai, gente. E agora? Eu ia falar preto, porque preto é o luto, né? Mas eu acho que agora não é. Aí outra coisa que relaciona a morte, eu lembro quando eu era criança, aqueles carros de funerária preto com aquele roxo por dentro, aquele roxo. A gente tem hoje, a nossa cultura o preto, ele simboliza até pelo laço, né? Sim, então cada laço tem um significado. Então na nossa cultura é sim o preto. Sim. Que representa isto. Mas ele tem uma causa que ele veio, já vou contar. Mas a cor que representa realmente a morte é o roxo. Olha. E por que é o roxo? Porque as extremidades, a boca, as extremidades ficam roxas quando a pessoa morre, né? Quando o corpo... Então, é o corpo que diz a cor. E isso é tão antigo que, assim, por exemplo, as vestimentas da Igreja Católica em período de Quaresma, que é um período desse processo de luto, é roxo. Então tem muito a ver com a cor. A cor preta, ela começou... a cor preta, ela não vem disto, né? Mas ela começou porque as pessoas, elas tinham muito medo. Isso é tão antigo, mas é tão novo. Quando a gente pega uma revistinha da Mônica, por exemplo, a gente tem lá a Dona Morte, né? Que é o de caveirinha, lá com o cajadinho, que vem buscar. E as pessoas acreditavam exatamente isso, que a Dona Morte, quando morria alguém, ela ficava esperando o corpo ali ser velado, porque ele veio buscar. Sim. E as pessoas, antigamente, elas ficavam velando quem tinha dinheiro. Eles não tinham certeza se a pessoa tinha morrido, né? Porque a gente não tinha tantas questões de medicamento como hoje. A medicina não era tão avançada, enfim. Então, acontecia das pessoas, por exemplo, estarem em coma, aí estão lá todo mundo velando, de repente a pessoa acordava. Então, tinha essas histórias que as nossas avós e bisavós contam. Então, para eles terem certeza, o que acontecia? Quem tinha dinheiro era enterrado em alguns lugares com uma cordinha e um sino do lado do seu túmulo. Caso eu acordasse da morte, eu tocava a sineta e o coveiro vinha me resgatar, né, me buscar. Sim. Mas isso era uma coisa muito cara. Isso é o salvo pelo gongo. Sim. O salvo pelo gongo, ele vem disso, da sinetinha aí. E aí, quando veio tudo isso, algumas pessoas não tinham esse dinheiro, porque isso era uma coisa muito cara. Então, vamos ficar velando mais tempo, até o corpo entrar em decomposição. Então, eles ficavam velando nas casas, 2, 3 dias, né? Então, ficava lá. E aí, à noite, não tinha a iluminação que a gente tem hoje, era velas, lampião, enfim. Eles entendiam, né? Porque a Dona Morte, tem toda uma coisa da mitologia grega, que vem de noite buscar, aquela coisa toda. Então, eles acreditavam que ela vinha buscar de noite. Para que a Dona Morte não me enxergasse, eles colocavam roupas escuras, roupas pretas, inclusive o véu no rosto. Para eles não é por respeito ao morto, é para que eu não fosse a próxima.
E aí começa o movimento do preto. Sim. E aí foi ficando, enfim, aí depois, claro, depois vieram as guerras. Antes até das guerras, as mulheres então ficavam viúvas, elas tinham que usar preto o resto da vida para simbolizar isso. Depois, com as guerras, precisavam das mulheres trabalhando e isso começou a ficar desfeito. Olha e aí, só. mas ainda o preto prevalece até hoje, mas é o roxo. Olha! Essa me pegou, porque eu não tinha esse conhecimento, viu? Podcast a gente aprende aqui. O Fala Guria a gente vê de tudo, um pouco de tudo. O que eu quero trazer, o intuito é trazer mulheres diferentes, com profissões diferentes, para trazer assuntos legais, né? Sim. Deise, agora me conta. A cor influencia na nossa vida, nas nossas emoções? A cor influencia, não dá para dizer que só a cor influencia. Sim. Eu não posso dizer só a cor influencia, mas sim, se a gente prestar atenção, o nosso humor, ele altera também no nosso guarda-roupa. Sim. Né? E também tem a ver com o tempo. Né? Se a gente prestar atenção no verão, as pessoas estão muito mais no colorido, no estampado, no florido. Você sai na rua, as pessoas... No invernão, aquelas 15 dias nublado, com chuva, aquilo escorrendo pelas paredes. Se você coloca uma roupa super mega neon estampada, as pessoas já te olham assim e falam, meu... Quem te chamou aqui, né? Tipo, não combina essa sua felicidade com o momento que a gente está. Porque o tempo, ele tem uma questão junto com a emoção também. É claro que é só isso? Não. Existem países que ficam 6 meses. Assim, a gente tem um número de depressões e de suicídio muito maior no inverno. No nosso país também. Só que nós moramos num país, né, que é calor, que é muito diferenciado assim. Mas sim, o tempo tem relação com a cor. Olha. E não só o tempo, né? Então, tem relação também com o nosso estado de humor. Se eu tô bem, muito mais colorido fácil, ele chega. Né? De usar o colorido. Se eu quero estar, eu vou estar no colorido. Se eu não quero passar muito despercebida, eu vou estar, né, com uma cor mais clara. Então, assim, tem a ver com o nosso jeitão de ser. Sim, né? Tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com né? a nossa personalidade, tem a ver, né? Quem sou eu falar isso pra ela? Quem sou eu na fila do pão? Sabe por que é gostoso esse bate-papo? Porque, assim, eu não sou psicóloga. E daí, nos meus atendimentos, Deise, eu vejo, às vezes tem mulheres que eu falo assim, ai meu Deus do céu, você tá precisando mais de uma psicóloga do que de mim, entendeu? Porque é engraçado, porque o vestir tá muito associado e as cores também, porque muitas clientes, assim, inseguras, perdidas, quando eu chego e abro o guarda-roupa, ela me fala assim, eu só uso preto, eu só uso marrom, eu só uso begezinho, mas por quê? Não, porque... Eu não quero ser, né? Eu não sou discreta, eu não quero ser vista. Mas até que ponto? É a tua personalidade ou é a insegurança? Ou é o momento que eu estou vivendo, né? Ou é o medo, é o momento que eu estou vivendo. E às vezes pode ser as duas coisas. Pode ser da personalidade, porque algumas pessoas são mais aqui, algumas pessoas são mais aqui. E como pode ser o momento que eu estou vivendo também. Que isso também tem a ver com acessórios, né? Com outras coisas assim. Mas que sim, eu acho que as cores, elas também representam muito isso. Então, eu era uma pessoa... Agora você falou isso, senta que lá vem a história. Eu era uma pessoa que... Eu gosto muito branco e não tinha o costume, eu gostava muito do colorido, né? Na verdade, eu gostava mais do colorido do que do branco. Eu usava muito colorido e o preto era uma peça que eu não tinha no meu guarda-roupa. Se eu tinha, eu lembro que esses tempos atrás era uma camisetinha. E depois veio o branco, daí eu comecei a trazer o branco também, porque daí eu entendi que o branco funciona bem, e eu gosto mesmo, eu vejo que o branco me representa. E eu tive uma fase, esses tempos na minha vida, aonde eu fiquei mal, onde eu tive crises de ansiedade, aonde bateu uma depressãozinha. E daí o que eu fiz? Comecei a comprar preto. O que eu olho? Eu acordava de manhã, sentava na cama e dizia, meu Deus do céu, as minhas seguidoras não sabem disso. Eu acho que é um assunto importantíssimo a gente trazer, porque é real e todas nós estamos sujeitos a isso. Todos. Acontece e a gente precisa de ajuda, né? E até trazer isso para as mulheres, quem está vivendo isso, buscar ajuda, porque tem solução, é muito importante esse cuidado, esse olhar, né? Às vezes, que nem eu te falei, eu estou num atendimento, é legal eu estar lá ensinando a vestir, mas às vezes tem muitas mulheres que é mais profundo, essa insegurança, essas crenças, esses medos. Mas foi engraçado, foi isso comigo, que nessa fase, uma que eu perdi um pouco a vontade de me vestir,
Mas eu tinha que me vestir, porque às vezes eu tinha atendimento. Uhum. Eu tinha uma cliente e eu sou uma pessoa muito transparente, mas trabalho é trabalho. Eu não vou chegar lá e ficar chorando para minha cliente, porque eu tô mal, porque não consegui levantar da cama. Não, vamos lá. Eu ia. Tem clientes que eu conto hoje, elas falam, nossa, sério, que nesse dia que você me atendeu, você estava assim mal. Eu falo, tava mal. Aí eu tentava colocar uma corzinha, mas caiu, o look caiu, o look mais arrumadinho caiu, e veio essa questão de eu começar a usar cores escuras. O cinza virou meu aliado, eu nunca tinha usado cinza. Hoje eu amo cinza. Mas foi engraçado, o preto e o cinza assim entraram de cabeça no meu guarda-roupa e eu comecei a perceber que eu estava usando essas cores escuras. O preto, ele é uma coisa tão engraçada, porque assim, ele tem muito a ver com a aprendizagem também, né? O que o nosso sistema entende. Sim. Então, até uma coisa interessante, assim, para as pessoas pararem e pensarem. O que a minha família fala de cores? Né? O que o meu sistema familiar entende de cores? O que é que eu escutei indiretamente? Porque isso não é uma coisa tão direta. Você tem que dizer. Algumas situações são mais diretas, mas outras, assim, a gente escuta assim, vou colocar essa daqui que é mais simplesinha, vou colocar essa daqui que é mais clarinha, vou colocar essa daqui, coloca essa que essa aqui chega chegando. Coloca, então, o que a gente aprende? Que a gente carregou. Né? Então, o que a gente vem lá de criança? Olha, eu quero você com um laço desse tamanho, ou eu quero você com um negocinho desse tamanho. E aí, o que eu aprendi que é certo, que é errado? Né, do meu jeito de vestir, de me pôr, de me portar, etc. E o que meu sistema vê disso, né? Porque, assim, eu falei antes que eu dava aula, e estava comentando antes aqui com ela que eu dava aula para vários cursos, a psicologia aplicada a vários cursos. Sim. E um deles foi o curso de moda, né? E aí eu tive que estudar as cores, o que representa na moda, o que as cores representam. E foi muito interessante, porque realmente, assim, apesar de ter quase, né, muitos estilistas, muitos autores, muito estudo dentro da arquitetura, dentro do jornalismo, da arte, da comunicação sobre as cores e tudo mais. Muitos falam assim, pode representar X coisa, mas a gente tem que sempre lembrar que para aquela pessoa esse X coisa pode ser outra coisa, né? Então, por exemplo, o preto. O preto para algumas pessoas tem a ver muito com velório. Não, preto é velório. Não posso usar porque... Já outras pessoas já vê o preto assim, preto é elegante, porque deixa a gente magra. Isso, preto né? Então, eu cresci ouvindo que o preto deixa magro. Eu escutei esses tempos atrás, até uma referência dentro do mercado de moda, que homens adoram preto, porque o preto é liderança. Isso, o preto tem a ver com poder. Então, exatamente. Homem de negócio, líder. Isso, o líder está sempre de preto, porque o preto chega chegando. Então, isso. Ele representa realmente tudo isso. Mas qual dessas ideias eu compro? Né? Então, por exemplo, meu pai, desde quando nós somos pequenininhos, ele é meio metido a tirar foto. Sim. E cada vez que a gente ia tirar foto e a gente chegava com preto... Ele mandava tirar. Na hora ele mandava tirar. Preto. Preto não aparece. Seu pai é um artista, né? Ele falava assim, a gente tá lá no meio de um jardim. Olha aí, se você tá de verde, fica mais bonito. Se você tá de rosa, fica mais bonito. Agora você tá de preto. Tem uma cor viva, sem vibrante, alegre. Nossa, ele ficava indignado. E a minha mãe sempre falava assim, mas preto emagrece. Mas preto emagrece. Né? Então, assim, eu brincava assim, enquanto eu estou magrinha, eu uso o colorido. Não deu uma engordadinha, vai no preto. Então, eu aprendi dos dois ali, né? Os dois movimentos. Aí tem que ver qual que faz mais sentido, né? Tem a ver com poder, não tem a ver com poder, né? O branco tem muito a ver com poder também. Né? Acho que é o mais importante, que te representa, exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender para a vida. Até eu queria trazer essa questão de cores, porque eu tô vendo, vamos dizer assim, fazem 8 anos que eu atendo mulheres. Então, hoje eu tenho uma experiência, tenho um conhecimento de vidas, de histórias. Cada cliente é única, cada uma vem com a sua dor. Isso nós vamos falar, quem sabe, em outro podcast, eu vou ter que te trazer sobre as crenças limitantes, tá? Nós vamos ficar aqui, a gente pode ficar quantas horas? Então, o podcast era previsto 30 minutos, mas eu acho que esse vai ser mais. Acho que esse nós vamos ter que aumentar. E eu vejo uma limitação muito grande de quando elas têm eu ali na frente delas, ajudando, falando que aquilo é bonito, que aquilo, nossa, realmente, olha no espelho como você tá linda, olha como essa cor fica bonita em você, olha, ou independente de cor. Eu percebi, elas aceitam na hora, quando é a minha voz que faz essa aprovação. Só que eu comecei a perceber que tudo
muitas mulheres estão precisando de muitas aprovação. De aprovações. Tipo, tem que ter... Eu não posso sair na loja comprar sozinha. Eu não posso comprar sozinha. Eu não posso esquecer minha cartela de cores. Eu não posso... Gente, eu até vou explicar que a cartela de cores é uma etapa do meu trabalho que eu realizo. É uma análise de cores onde a gente faz um teste para saber em que cartela você se enquadra, se a sua pele é mais fria, se a sua pele é mais quente. E você recebe uma cartela de eu falo assim, sugestiva, que aquelas cores próximas ao teu rosto podem te iluminar ou te apagar. E eu vejo uma prisão onde as mulheres estão ficando limitadas e presas a isso. E a cartela, eu acho uma coisa legal, as cores, mas ela é uma referência, ela é uma inspiração. Não é lei, não é regra. Mas isso, eu só dei o exemplo da cartela, mas isso é para cartela, isso é para roupa, isso é para tudo. Precisa... E aí a gente já vai pensar, se algo. Eu sou uma pessoa que preciso só seguir a cartela, só seguir o que a moda fala, só seguir o quanto eu estou presa a regras. Isso! E aí, provavelmente, eu sou aquela pessoa que talvez no convívio com os meus, eu vou brigar porque isso aqui tá aqui, não tá aqui, e aí isso aqui é aqui porque é regra. Eu vou brigar porque você não chegou em tal horário, mas chegou no outro horário, e é regra. E aí, o quanto a gente fica limitado a regras e não dá conta de ser leve. De ser leve. Porque o ser leve é isso. Eu posso ir numa loja, eu amei uma roupa, gostei, achei que ficou bom no meu corpo. Mas não é da minha cartela de cores. Mas eu me vi ali dentro. Então, se eu sou leve, né? Eu entendo que talvez não seja a cor que mais me favorece. Mas isso não significa que eu não posso usar. Que eu não posso usar. Sabe, eu vejo, assim, eu ando incomodada mesmo, porque eu comento assim, eu tenho a minha cartela, é claro que eu fiz o teste, né, e se eu abrir 2 vezes a minha cartela, foi muito. Sabe quando que eu abro a minha cartela? Às vezes quando eu vou gravar hoje eu aprendi, claro, mas eu abri às vezes porque eu fui gravar um vídeo e eu queria assim, hoje eu vou usar um verde porque o verde vai ser mais atrativo, ou vou jogar um verde com isso porque para chamar a atenção do público, ou numa palestra, entendeu? Usar a cor para algo. Com um objetivo. Para um objetivo. Jamais eu compro roupa com a minha cartela na mão e dizendo que eu preciso daquela cor. Não, eu escolho, eu falo assim, até pode ser... A roupa que me escolhe. Isso, entendeu? Eu olho, gente, eu olho pra arara e eu vou. É claro que eu tenho minhas cores preferidas, que é o azul e o verde, são 2 cores que eu gosto muito, mas eu me entrego. Na minha cartela não tem laranja, eu amo laranja. Laranja me representa. E eu vou usar a laranja a vida inteira. Então, isso que eu senti, que o meu autoconhecimento, e eu sempre bato na tecla do estilo, que eu até falar, e você conhecer o seu estilo é mais importante do que você conhecer suas cores, porque o estilo está relacionado com a sua personalidade. Isso é eu, Moara, vamos dizer assim, é uma linha criada por mim. Não estou falando que eu estou certa. Cada consultora, cada profissional tem uma linha. Exato. Né? Então, assim, para eu, Moara, eu chego na loja e eu vou olhar o que tem para me oferecer. Eu vou olhar. E engraçado isso, porque eu falo assim, isso é a Moara. Essa é a Moara leve, tranquila, a Moara que tem essa tranquilidade, gosto de tecido fluido. Então, eu não vou presa a cor nenhuma. Eu vou presa, às vezes, ao modelo que eu quero. Eu gostaria de um blazer assim, eu gostaria de uma blusa assado, mas presa a cor... Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Não dá. Deise, e questão também dessa limitação, será que dá tempo de a gente falar da limitação da roupa? É isso que você enxerga? É um problema pessoal de nós, mulheres, tanto da roupa e da cor, mas assim, de essa insegurança tão grande? De eu não posso usar isso ou aquilo? Quais são os julgamentos que a gente está envolvida? De novo, a gente cai no sistema familiar. De novo. Entende? Porque assim... não pode usar uma saia curta. Eu não posso usar, eu não quero usar, eu não gosto porque eu acho que não valoriza no meu corpo, eu não posso porque eu tenho X idade, né? O que é que me faz a ficar limitada
a uma peça de roupa ou não, né? Hoje ainda eu estava conversando com umas colegas que eu falei assim, vi uma senhora toda linda com cabelo longo, eu falei assim, olha aí, ó, a gente pode ser uma senhora de cabelo longo, por quê? Porque eu escuto muito as pessoas assim, você já é mãe, você tem que cortar o seu cabelo, você já é mãe, você já tá uma senhora, você tem que cortar o seu cabelo, então eu falei assim, aonde que está escrito, qual é o manual que está escrito, que a partir do momento que você pariu, você já tem que vir com a tesoura, né? Se o meu cabelo te incomoda, é só não olhar mais para mim. Né? É isso que a gente assim, ou vai cortar o céu, né? Então, assim, tipo... Tem nós mulheres, nós temos que marcar horário com a vez. Porque é engraçado isso, a gente sempre está precisando de uma aprovação. Exato. Buscando uma aprovação. Mas o quanto nós estamos presos a isso. E às vezes, assim... Sempre, eu gosto muito da gente fazer essa coisa do devolver. Se eu estou no julgamento, ai, não, eu vou cortar o cabelo porque os outros vão pensar. É o que eu penso dos outros? Eu sou essa que penso dos outros, que é um absurdo uma mulher estar com uma saia mais curta? A maioria né? A maioria tá aqui. A maioria tá aqui. É que tá aqui. Né? Quando incomoda no outro é porque tá dentro, né? Geralmente, quando a gente pega um rancinho, sabe o ranço, assim? A gente tem uns ranços, né? A gente tem uns ranços, a gente tem umas coisas assim. O ranço, ele é duas coisas. Né? Então, se tem alguém que te incomoda, então pensa nessa pessoa que te incomoda. Agora, nesse exato momento, pensa nos ranços da vida. Ai, Jesus tem dois amado. motivos. E as pessoas vão me odiar agora que eu vou falar. Ai, não, tá? Pode falar. É pra isso que estamos aqui. Ou porque a pessoa tem algo que você também tem, de forma... Não igual, é óbvio, porque somos únicos, mas de forma parecida. E aquilo incomoda em mim. Só que olhar pra mim, eu tenho que mudar, né? Então, eu tenho que... Eu até sei que não é legal, mas... Ai... E aí, quando eu olho no outro, eu projeto no outro aquilo que é meu, que me incomoda, mas é mais fácil eu falar do outro. Exemplo, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, sou uma pessoa espalhafatosa, chegando, blá, blá, blá. Se eu tô num lugar e vem outra pessoa nesse mesmo movimento... Ai, não sei, não gostei da fulana, o santo não bateu. Não bateu. Não bateu por quê? Não bateu porque a gente é muito parecida. Né? Então, assim, existem algumas coisas que estão dando choque. Ou a pessoa que te incomoda é porque ela é o seu oposto e, em alguns momentos, não sempre, em alguns momentos, você gostaria de ter comportamentos parecidos com o dela. Imagina que eu quero ser parecida com aquela jararaca. Pensa bem. Porque às vezes a gente queria assim. Né? Então, por exemplo, se eu sou a pessoa bocuda, falo pelos cotovelos, falo tudo que eu penso, blá, blá, blá. Eu tenho certeza que você daria tudo para de vez em quando conseguir ficar com a boca fechada, igual aquela fulana que você acha que é uma pamonha que não fala nada. Se eu sou aquela que não falo nada, que tô sempre na minha, que engulo o sapo, que fico quieta. Ai, mas eu odeio aquela ciclana, meu Deus, ela chega chegando, vai falando tudo que ela pensa. Em alguns momentos da minha vida, não sempre, mas em alguns momentos da minha vida, eu daria tudo para conseguir falar pelo menos um pouquinho como ela consegue. Então, porque assim, não, ninguém gosta da pessoa. Pensa bem, provavelmente essa pessoa que a gente tem um certo ranço, ela convive com outras pessoas. Mas por que ela me incomoda? Tem algo meu aqui, não é mais dela, é meu. É dela, né? E quando a gente começa assim, ai meu Deus, tá incomodando, deixa eu olhar para isso, aí eu começo a trabalhar com o meu autoconhecimento, realmente. Porque aí sou eu. Né? Então, e aí cai na questão dos julgamentos. Por que eu não posso usar? Porque, veja, uma coisa então, sei lá, né? Às vezes eu gosto de usar a roupa mais curta, porque eu gosto das minhas pernas e não gosto do meu tronco. Então, eu posso te falar, eu sempre olho para você, eu vejo duas referências. Uma sensualidade, eu vejo, e eu vejo cores. Vejo uma alegria e cores vibrantes. Eu vejo assim, sabe? Essa é a Daisy que eu vejo. E todas as vezes que eu olhei fotos tuas, eu percebi isso. E isso é uma coisa que, veja, mas você não pode porque você é mãe, você não pode. Aonde está escrito? Aonde está escrito? Né? Então, assim, a partir do momento que é óbvio, eu estou indo trabalhar, eu estou indo fazer alguma coisa, é óbvio que eu tenho que ter bom senso para entender, né? Que assim, pera, você sabe, né? Onde eu estou. Isso. Agora, se, né, estou aqui no momento, estou nas minhas férias, estou no meu lazer, enfim. Tem pessoas que têm um corpo que favorece, por exemplo, que está super na moda agora, um cropped. Sim. Uma cintura mais alta. Fica lindíssimo.
Eu vi aquelas mulheres eu fico parecendo aquelas capinhas de bujão. Sabe aquelas capinhas de bujão, assim, que você coloca naquelas capinhas mais breguinhas, assim? Eu pareço aquilo. Então eu falei assim, não, o cropped não dá, mas a mini saia eu posso. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Então, assim, eu acho que é muito disso. Agora, ai, não, você não pode nem cropped, nem isso, porque você já tem mais de 40. Isso é teu, não é meu, e tá tudo certo. Ai, adorei, gente, olha. A gente precisa entender mais isso, sabe, Deise? Essa aceitação, esse olhar, parar com esse julgamento e não posso, e é tudo não posso. Ontem eu fiz uma brincadeira, eu coloquei um look, daí eu falei, o look ficou lindo, né? Daí eu falei, vou imitar vocês, mulherada, comprando roupa. Coloca, a roupa ficou linda. Ai, mas a cor. Ai, mas a cor não me favorece. Não dá. O look tá lindo, né? Ai, mas tá muito justo. Não uso nada muito justo. Daí você oferece pra colocar algo em cima. Não, mas muito largo também não. Aí, tipo assim, a Ana até tem uma frase que a Ana fala, ela fala assim, tudo não terás. A gente precisa entender. Não tem como, né, gente? Aí assim, vem o autoconhecimento, né, Deise? E eu vejo assim, o que me entristece é a questão de ver muitas mulheres se destruindo, se boicotando o tempo inteiro. Eu já tive fases da minha vida que eu passei, eu já fiz isso comigo, tá? De acreditar em mim. Isso aqui tá acontecendo hoje porque eu acreditei, eu resolvi olhar para mim e acreditar e dizer, Moara, vai lá. Vamos. Vai lá que vai acontecer, você consegue, você pode, você é capaz, entendeu? Porque senão eu ia ficar com o sonho lá, escrito no caderno. Então, o que me entristece é ver essa mulherada se boicotando, sim, destruindo sua autoestima, colocando um monte de regra, um monte de limitação. Ah, porque eu casei. Ai, porque eu agora sou mãe. Ai, porque é a minha idade. Ai, porque agora isso. Ai, aquilo. Eu acho que falta a gente, esse olhar com amor pra gente, né? Falta a gente estar conosco, né? Esses dias eu comprei uma sandália nova pra mim. Aí meu filho olhou e falou assim, ué, mamãe, é pra você? Deu sim, filho, eu me dei de presente. Que esquisito, você deu um presente pra você mesma? Deu sim, filho, todos os dias a gente tem que se dar de presente, um oi pra mim, um upa bem gostoso pra mim. Que delícia! Por quê? Porque se eu não fizer isso, filho, talvez as outras pessoas não vão fazer. E mesmo que o outro faça, e é bem-vindo que o outro faça, e eu também quero fazer pelo outro, mas eu preciso fazer. E a gente precisa, sabe, reconhecer. Só que a gente tem uma cultura gritante que a gente aprendeu lá nesse sistema, mãe, vó, tia, você não pode se achar, você não pode se gostar, você não pode, porque isso é coisa de gente metida é insuportável. Eu cresci escutando isso. Acho que a maioria das mulheres. Que eu adorava me achar e eu não podia me achar. E às vezes, assim, esses dias eu estava num lugar, minha filha colocou um vestido e falou assim, meu Deus, mamãe, como eu tô linda, né? Deu, é mesmo, filha, você tá linda. Aí tinha uma pessoa que falou assim, nossa, mas ela vai ficar se achando. Eu falei assim, então... Qual é o problema? É porque a gente não pode, você entende? A gente destrói essa vaidade, esse feminino da menina, porque uma coisa, quando eu falo, eu sempre brinco, né? Às vezes nas palestras eu falo assim, gente, tem dias que você olha no espelho e você fala, hoje eu tô pegável. Mas tem dias que a gente olha pro espelho e você fala assim, hoje eu tô destruída. Hoje eu não posso nem sair de casa, que as pessoas não merecem me ver que assim. Me é verdade. E é assim, entendeu? Assim. Ninguém sai glamuroso o tempo inteiro, dia. né? Não, tem dias que você tá bem, tem dias que você tá um bagaço. Tem dias que você tá com vontade de arrumar, tem dias que não. Só que aí, se eu tô bem, né? E o fato de eu falar, sim, eu gostei dessa roupa, eu gostei disso, eu gostei daquilo, isso não me faz falar que você tá feia quando eu falo que eu tô bonita. Só que as pessoas têm uma inversão de valores, né? Então, o fato de eu falar assim, eu gostei, eu tô bem, isso não faz com que eu te diminua. Uma coisa não tá ligada nada com a outra. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Só que, infelizmente, a gente tá nesse movimento onde se você tá falando, você tá querendo se aparecer, você tá querendo medir. Ela falou só pra me diminuir. Não é. Então eu não preciso nem falar com os outros, né? Pessoa, né? Exato. Não preciso nem falar com o outro. É comigo mesmo. Por isso que tá essa é a conversa do espelho, né? Tipo assim, hoje rola. Eu me pego. Né? Hoje... Não vai. Não vai. Né? E assim, é claro, e a gente entra em conflito, porque assim, parece que nunca tá bom. Né? Então, eu sempre tenho que estar procurando um defeito aqui, um defeito ali, porque eu não estou no padrão. Que padrão é esse? Porque assim, eu vou dizer que a mulher mais bonita é Gisele Bündchen, ok, mas eu não tenho 1,90 m de altura, então assim, eu vou ficar eternamente chorando por conta disso? E agora vou fazer uma fofoca. Eu vou fazer uma fofoca. Agora você falou em Gisele Bündchen, eu vou falar. Você parou.
Não, eu sou de Horizontina, né? A Gisele é de Horizontina. Sim, E a Gisele era uma menina, tipo assim, todo mundo fazia curso de modelo e manequim, menos a Gisele. Olha Entendeu? só. Era assim, a menina magrela, alta. Eu sempre achei ela uma graça, lindinha e tudo, mas ela não se gostava. E ela era aquele parâmetro da menina da cidade que ela não fazia, ela achava, ela também, eu acho que ela acreditava que ela não era para aquilo, entendeu? Até um certo dia que a mãe dela colocou ela e falou, viu, vamos melhorar essa postura, vamos lá. E a bicha deu o que deu. E eu falo assim, é engraçado, porque a Gisele era uma menina que sofria bullying, sim, até ela conta isso na história, e é real. Ela era chamada de Olivia Palito, de magrela. Mas eu falo assim, gente, eu assisti o primeiro desfile dela. Logo que ela voltou de São Paulo, ela fez o book e ela foi para Horizontina e fez um desfile ali ao redor da cidade, se eu não me engano, era em Santa Rosa. E a gente foi tudo assistir, aplaudir, porque era da nossa cidade, barará. Ali, eu acho que quando ela viu que ela era porreta... É dela o lugar, né? É dela. A bicha brilhou, gente. É dela. E vem me falar que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela é maravilhosa. Não tem o que falar daquela mulher. Ela é linda, eu acho ela linda, maravilhosa. Só que eu acho engraçado quando eu lembro dela, assim, tímida, sempre, uma festa, ela não chegou, eu lembro de uma festa que eu fui, que eu era criança com ela não entrou. De vergonha. Quando, tipo assim, eu falei, cadê a Gisele? Gisele, ela já tinha ido embora. De vergonha. Acho que foi logo as primeiras festinhas. Da insegurança que a gente traz e da não confiança no nosso poder. E daí, quando eu vi que a bicha foi naquela passarela, aquele nariz empinado lá, eu falei, gente, que máximo, sabe? Eu acho o máximo porque é uma conquista, essa mudança e aí, da mulher. cada um tem o seu palco. Cada um tem o seu palco. Né? Cada um tem o seu palco. É e é por isso que a gente precisa saber, assim, aonde eu me encaixo, aonde os meus olhos brilham. E onde meus olhos brilham, gente, não precisa ser na passarela, não precisa ser na sala de aula, não precisa ser como empresária. Eu posso, o meu palco brilhar e aquilo fazer total sentido na minha casa, com os meus filhos, cozinhando, optando por, mas aí eu não tenho sucesso profissional. Não existe sucesso maior do que, né, do lar. Então, aí parece que vem uma crise existencial. Que eu já dá outro podcast. Nunca tá feliz. Viu? Vamos deixar com um gostinho de quero mais? Vamos? Você topa? Então me responde aqui, jogo rápido. Com certeza. Qual que é a tua cor? Uma cor. Que Pink. Pink. Rosa. Rosa. Cheguei chegando, né, Daisy? É assim que a gente deve chegar. Uma flor. Meu nome e meu sobrenome. Margarida, Daisy, é Margarida em inglês e Rosa. Que linda. Eu sou um buquê, eu sou um buquê, pessoa. Adorei essa mulher. Uma comida. Macarrão, né, gente? Olha aqui o desbraço de polenteira. Uma bebida. Uma bebida. Um espumante, vai bem. Vai bem. Vai bem. Um estilo. Um estilo de ser, de viver, ou uma referência. Um estilo de roupa? Pode ser. Para algumas coisas eu gosto do clássico. O clássico com cor. Com cor. Isso aí, né? Nada basiquinho, né? Nada tradicional. Não. O bege não combina. Não às vezes eu brinco com as minhas amigas assim, né? Eu falo assim, viu? Sai desse bege. Não vai. Sai do bege, que é libertador. eu gosto do bege, né? Não é nada contra o bege, mas é no sentido da vida. Eu sou de fases. Eu nunca gostei. Olha, que hoje eu tô de bege. Eu sempre coloco uma cor, claro. Mas eu sou de fase. Agora eu tô um pouquinho na fase do bege. Viu? E uma roupa que te representa? Vestido longo. Vestido, gente! É a quarta mulher que passa hoje por aqui e fala que é vestido. Vestido. Legal. Porque o vestido é a representação do feminino, né? E tem tudo a ver. Sim. Tudo a ver. Daisy, obrigada. Obrigada mesmo pela tua participação. Obrigada. E te espero aqui pro próximo. Prazer, vamos lá. Vamos fazer uma lista aí de assunto. Que delícia. Obrigadão. Obrigada, querida.